Ok, vocês estão visualizando a tela da apresentação? Sim. Então vamos lá. Nessa aula nós vamos abordar as teorias do Charles Fourier, que servem como uma base teórica para nós entendermos todo um processo de fundamentação de ideias e visão de sociedade, de mundo, que fundamentaram o princípio, né, da atividade do cooperativismo e do associativismo. Bom, então o Charles Fourier, ele viveu nesse período aí, do século XIX, né, 1772, 1837, e nós vamos iniciar aqui com uma frase dele, onde ele destaca o seguinte ponto: os sábios descobriram as leis do movimento material. Isso é belo, mas não acaba com a indigência. Será necessário descobrir as leis do movimento social. Então, nessa frase, o Charles Fourier ele já expressa claramente a sua visão de mundo. Claro, nós estamos falando aí do século XIX, portanto, essa era a realidade na qual o Charles Fourier vislumbrava. Nesse mundo, nós estávamos passando aí pelo processo, né, de revolução industrial, e nesse processo de revolução industrial, percebeu-se, né, paulatinamente, uma crescente desordem social. Desordem no sentido de quê? De desigualdades, né? Nesse novo mundo da Revolução Industrial, a riqueza produzida na sociedade ela passou a concentrar-se, né, de forma mais contundente nas mãos dos então industriais, ditos capitalistas, e também observou-se um aumento da população, principalmente a população urbana, e um agravamento nas condições de vida dessa população, né? Tanto em termos de, de renda, como também em termos de insalubridade, né? De habitação, de alimentação. Então, essa população que passou a migrar do campo para os centros urbanos, onde estavam as indústrias nascentes, elas passaram a se aglomerar, né, a povoar áreas periféricas da cidade, e nessas áreas periféricas não tinha infraestrutura sanitária para poder dar um padrão digno de qualidade de vida. E aí, evidentemente, isso gera uma série de problemas, né, sanitários. Saúde, que comprometem a saúde, a higiene. Quando eu falo de saúde, não é só saúde do indivíduo, é saúde pública, né? Então, essa situação, esse mundo, né, no qual o Charles Fourier ele estava se deparando, isso gerou um impacto, né, forte na sua maneira de ver e tentar compreender o mundo, a evolução histórica da humanidade e o que aquele momento representava, certo? Aqui nessa frase, ele usa uma referência as leis do movimento material. Essas leis do movimento material são exatamente as leis da mecânica clássica, né, de Newton. E então, a partir da revolução intelectual, né, quando você tem um rompimento aí de um mundo feudalista para um mundo renascentista, da Idade Média para a Idade Moderna, você tem aí o florescer, né, de grandes descobrimentos
científicos. E aí você tem alguns expoentes, né, dentro desses movimentos. Galileu, Copérnico, Newton. De acordo foram, com Wikipédia, foram todos. Nicolau Então, Copérnico foi uma... esses expoentes, eles abriram a visão do homem, a compreensão, a nossa compreensão, né, aos fenômenos da natureza. E fenômenos, principalmente, né, onde você tem aí o auge desse florescer científico, os fenômenos físicos. E portanto, dentro dessa perspectiva dos fenômenos físicos, nós temos aí a mecânica, né? A mecânica clássica do Newton, que mostrava as leis do movimento, né? E como as forças que regem a natureza, e enfim. A essa ciência que floresceu, não só o Charles Fourier, como outros também pensadores, eles se referenciavam, né? Esse era o novo paradigma, essa era a visão de mundo e compreensão da natureza que era hegemônica e prevalecente naquele momento. E então, com base nessa compreensão do mundo físico e material, né, que ele chama de movimento material, movimento da matéria, né, matéria entendida do ponto físico-químico, né, como tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, toda a compreensão desses fenômenos, né, apesar de tudo isso ser tão belo, né, essa ciência, ela não foi suficiente para dirimir, para resolver, para mitigar esses problemas de indigência. Ou seja, a ciência dá um salto, né, enorme, a compreensão da natureza dos fenômenos físicos, né, avançam significativamente na história da humanidade, não obstante, a humanidade passa, né, por problemas de infraestrutura sanitária, habitacional e econômica graves. Né? A grande massa da sociedade, na percepção do Fourier, vivia em condições, né, impróprias, indignas. E isso estarreceu, né? Isso criou um choque para ele e para outros autores também nessa linha, né, do Fourier, Morelli e dentre outros, que não se acomodaram, eles não aceitavam essa situação, né, essa condição, essa desigualdade, o que eles chamavam, no caso do Fourier, de desordem. Certo? Então, se eles não aceitavam aquela situação que estava posta, eles se debruçaram em buscar um entendimento, uma compreensão, né, desse estado de coisas e, principalmente, buscar, né, tentar encontrar uma explicação e uma forma de superação dessa realidade. Tá? Não era só explicar por que as coisas estavam acontecendo daquela forma, mas sim também buscar uma fórmula, né, de como sair, como se livrar, como superar aquele estado de coisas. E é isso que é a obra do Fourier. Nós temos aqui, nas suas principais obras, Teoria dos Quatro Movimentos,
de 1808, Tratado da Associação Doméstica, 1822, o Novo Mundo Industrial, 1827, a Falsa Indústria, 1835-36. Dentro desse conjunto aqui, dessas principais obras do Fourier, né, ele põe na base da sua doutrina uma concepção do homem decididamente materialista. Então, ele entende, né, a sociedade como essa sociedade que está sujeita às leis da mecânica clássica, né, matéria, e ela está sujeita, e esse sujeitar-se significa dizer que ela vive, né, toda a sua organização social vive em função desse materialismo aqui, de quê? De exacerbar sua capacidade de gerar, de produzir bens de consumo, né, bens de produção, para suprir ou para dar suporte a um processo de crescimento e desenvolvimento crescente, né? De crescimento e desenvolvimento, de produção de bens de consumo para atender às necessidades dessa sociedade materialista. Tá? Então, a Revolução Industrial, ela é, na verdade, exatamente o reflexo dessa capacidade da sociedade se organizar e produzir cada vez mais bens, né, e serviços também, e atender a um número de pessoas cada vez maior, certo? Porque até então essa questão do crescimento do consumo, ele se dava de uma forma muito lenta, né? Porque a população mundial, desde a antiguidade, ela crescia a taxas muito baixas. E o consumo, né, e a variedade de produtos, ela era bastante restrita. A partir do momento que você tem uma tecnologia, um processo fabril, onde você consegue ampliar, né, em muito os bens materiais, você os torna eles cada vez mais baratos, e com o advento do crescimento populacional, né, a taxa de crescimento populacional aumentada, esse consumo também cresce com a população, cresce com a necessidade, né, de consumir bens. Então, cresce a população, cresce o consumo e cresce a capacidade de atender essa necessidade desse consumo. Talvez não de uma forma integral, evidentemente, né? Mas significativa, tá? Antes nunca vista no processo evolutivo da sociedade. A produção de bens, de certa forma, barateou os produtos e permitiu que muito mais pessoas pudessem consumir, vir a consumir bens que antes, né, historicamente, nunca se havia notado. Então, Fourier dizia que, dentro dessa percepção de mundo, ele dizia que as paixões humanas são fundamentalmente boas, e as leis da atração material, explicadas por Newton e Leibniz na física clássica, se assentam na teoria das atrações e repulsões apaixonadas. Não é? Então, aqui você vê aqui duas categorias, né? Paixões humanas. Paixões humanas significa, entenda-se, aquilo que realmente nos atrai, né? Aquilo que nos move. Por que que eu vou fazer um trabalho, uma atividade, e não outra, né? Vou fazer uma e não outra. Porque por uma eu tenho paixão, eu tenho atração. Por outra, não. Ou em quantidade menor. Né? Então, esse mecanismo, né, motriz da ação humana, que seriam nossas paixões, eles estão, sim, né, vinculados a essas leis de atração material. Né? Então, nós temos mais paixão por consumir. Né? Então, vamos imaginar hoje. Então, todo mundo gosta de celular. Né?
é como se tivesse uma paixão por celular. Né? Existem mais celulares do que pessoas, né? Em algumas sociedades, algumas economias aí. O Brasil é uma. Porque uma pessoa não tem só um celular, tem pessoas que têm 2, 3 celulares, tá? Então, o que acontece? O nosso interesse, o nosso desejo, a nossa paixão em consumir um celular, né, gera um incentivo, um estímulo para que a indústria produza o celular. Esse celular que é um bem material. Então, as nossas paixões se ligam ao mundo materialista, né? Agora, qual é a consequência disso, né? De tal sorte que existe uma unidade entre o sistema de movimento do mundo material, que é essa mecânica clássica, e o mundo espiritual. Ou seja, na nossa sociedade, tudo que se produz na indústria só se produz porque existem paixões, necessidades para consumir essas matérias, ou esses materiais, ou esses bens. Né? Entenda-se assim. Se não houvesse o interesse, a paixão, o desejo por consumir esses bens, a indústria, né, os produtores não produziriam. Porque nenhum produtor vai investir seu tempo, investir seus recursos financeiros, investir, sei lá, suas energias para produzir algo, um tipo de bem que ninguém se interessa em consumir. Bom, entendida essa lógica, nas ideias do Charles Fourier, ele defende que a história humana não é mais que um aspecto do movimento universal. E esse movimento universal, ele se divide em 4 ramos principais. O ramo material, e nesse ramo aqui, vejam bem, aqui impera bem as leis da física, né, da química. O ramo social, o ramo animal e o orgânico. Então, vejam bem, toda a nossa história ela é permeada, então, segundo as teorias do Fourier, com base nesses, né, aspectos aqui. Então, nós somos, por exemplo, animais, na medida em que a nossa constituição, né, das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos e da nossa, digamos assim, do nosso modus operandi, né, da forma como o nosso cérebro funciona, ele tem uma base aqui, né, que isso aqui nós vemos na biologia, que é uma classificação de base animal. Então, nós pertencemos a um gênero, a uma espécie, a uma família, nós temos toda uma classificação, né, enquanto animais. No caso aí, nós seres humanos, né, nós somos mamíferos, né, e nós temos toda uma constituição animal que nos caracteriza como mamíferos. No gênero material, né, nós temos aqui exatamente os elementos químicos, né? Elementos químicos esses que que formam, né, o nosso corpo. Esse corpo que tem uma característica, né, uma estrutura orgânica. Então, no nosso corpo animal, nós temos, né, elementos químicos que se unem para se formar, né, átomos, esses elementos, né,
ditos chamados de átomos, formam moléculas, essas moléculas formam substâncias, as substâncias vão formar tecidos, tecidos vão formar órgãos. Esses órgãos aqui, exatamente, são partes desse organismo total que nós chamamos de ser humano. E esse ser humano, dadas essas características de funcionalidade desse organismo, ele se classifica em determinado tipo de reino animal. Né? Porque na nossa natureza material, né, os átomos, eles não formam só organismos vivos, eles também formam organismos inanimados, né? E aí você tem outros reinos na natureza, reino mineral, né? E outros tipos de reino. E dentro dessa característica nossa, né, animal, orgânica animal, nós temos uma experiência, né, de vida social. E o que quer dizer? Quer dizer que o nosso organismo, ele persiste ao longo do tempo, não de forma eterna, infinita, mas sim momentânea. Então, nós temos, durante esse momento de experiência de vida, nós temos uma forma de viver. E essa forma de viver, ela se dá socialmente, né? Nós, enquanto animais, enquanto organismo, nós não vivemos isolados, nós vivemos associados, né? Ou seja, em sociedade. Certo? Então, basicamente, essa era a visão do Fourier sobre a nossa condição humana. A nossa condição humana, o nosso modo de vida. E, além dessa perspectiva, ele dizia também o seguinte, que, do ponto de vista do tempo, né, da continuidade do tempo, ocorre uma sucessão natural de fases, né, distintas na história da evolução social humana. Então, como nós vivemos em sociedade, ao longo do tempo, as formas com as quais nós nos relacionamos socialmente, elas vão evoluindo. E, portanto, elas vão seguindo uma fase, né? Uma ordem natural evolutiva nessas fases. E quais são essas fases? Aí aqui nós temos ao lado na figura uma representação dessas fases. A primeira fase é uma fase primitiva, né? E aí nós temos aí exatamente os primórdios da formação, né, no caso, a nossa espécie Homo sapiens sapiens, né, que aí, surgiu na história do nosso planeta Terra em torno de 165 mil, 150, 165 mil anos antes de Cristo, né? É onde nós temos aí o Homo sapiens sapiens. Mas a espécie Homo mesmo, ela já tem um período bem mais anterior, né? Homo erectus, Homo habilis, são outras fases anteriores ao do Homo sapiens sapiens. Mas hoje nós, né, que somos dessa espécie do Homo sapiens sapiens, nós temos aí em torno de 150, 165 mil anos de existência. Nessa forma primitiva, então, isso aqui seria a nossa forma primitiva. É claro que o Fourier ele não estava tão assim ao par dessas informações de pesquisa, né? Que essas informações elas são fruto da ciência, de vários ramos da ciência. Mas ele classificava isso, que tudo tem uma origem, e a nossa origem social seria uma fase primitiva, que é uma fase desconhecida, né? Que é uma fase ainda da formação inicial da nossa sociedade. No momento seguinte, nós partiríamos aí para uma fase de selvageria, né? Selvagens,
aqueles que vivem na selva, né? Então, nós já seríamos indivíduos sociais que vivem na selva, certo? Mas em relações ainda muito básicas, né? De convivência, de interdependência, de comunicação, assim, quer dizer, viver essa fase selvagem significa dizer que nós vivíamos na selva, nos ajudando, de certa forma, para sobrevivermos aos desafios da selva, né? Porque, em linhas gerais, todo organismo, toda espécie tem uma missão, né? Sobrevivência. Missão básica, sobrevivência. Não somente sobrevivência do indivíduo, mas sobrevivência da espécie, né? Ok? Não adianta eu sobreviver a um cataclisma se todo o resto do mundo acabar. Ou seja, se todo o resto do mundo acabar e só eu sobreviver, eu não vou ter mais como reproduzir. Se eu não reproduzir, a espécie também não vai ter como continuar. Então, essa fase selvagem era essa fase de buscar sobrevivência na selva, com relações claro, relações muito básicas e primitivas, tipo de alimentação, de proteção, né, segurança para o grupo, enfim. No momento, numa fase posterior do tempo, nós temos aqui a fase do patriarcado, né? E aí nós já temos um desenvolvimento social sobre o aspecto também, não só dessas inter-relações, de como a gente se comunica, como a gente trabalha em conjunto, né, em prol da sobrevivência do grupo, nós já temos também uma parte maior de hierarquização, né, de divisão de tarefas, né, no patriarcado, de hierarquização na forma de que o líder, que na fase selvagem, né, na fase primitiva, ele foi se instituindo muito pela força, quem tinha mais força, mais habilidade, né, era o líder. No patriarcado, você tem também uma outra qualidade para o líder, né? Você tem a questão da tradição, da cultura. Então, o líder vem da família tal, que sempre se mostrou, né, hábil, capaz de liderar. Então, já existe aqui também uma questão de tradicionalidade, né, de cultura, nessa nova forma de relação social. Bom, mas tudo ainda, apesar dessa estrutura, né, tudo ainda em bases muito, digamos assim, restritas, né? Aquele grupo que se chamava antigamente de comuna primitiva, né? Aquele vilarejo, essas regras todas eram muito de vilarejo para vilarejo, de grupo para grupo, né? De comunas para comunas. E comunas entendem essas organizações de povos, né? Pequenas organizações que estavam ali, tribos, né? Estavam ali buscando seus meios de sobrevivência. E numa fase seguinte, aí sim, uma fase muito mais avançada, nós temos aqui o processo da civilização. Então, entenda-se o seguinte: civilização é um estágio onde o que caracterizava essas fases anteriores era você ter um líder, né, que ele simbolizasse a bússola, o norte pelo qual essas sociedades se guiavam. Tá? Os líderes eles eram fundamentais para dizer: nós vamos tomar essa decisão, nós vamos por esse caminho. Tá? Quando você atinge um estágio civilizatório, tá, você já não depende mais dos líderes, você tem aqui instituições sociais que estas sim passam a ser aquele baluarte de referência. Não é?
claro, continuarão existindo líderes na civilização, mas as instituições, elas continuam. Os líderes, eles são transitórios, eles não são mais esses líderes tradicionais, né? Como antigamente era no sistema monárquico, né? Para você ser rei, você tinha que vir de uma linhagem, de uma família de nobreza. Então, um plebeu, um vassalo, jamais chegaria a ser rei. Tá? E no caso aqui das civilizações, onde você tem instituições, para você chegar ao posto de líder, você não precisa ser de uma família nobre ou ser filho de um magnata, né, de um milionário, etc. Você apenas precisa, né, passar pelo processo de seleção instituído nessa sociedade. No caso do nosso país, nós temos aqui um sistema eleitoral. Então, para você se candidatar ao cargo de presidente da República, por exemplo, que é o líder, né, do nosso poder executivo, você precisa ter mais de 35 anos. Agora, não interessa quem é seu pai, quem é sua família, quanto dinheiro você tem, se você tem nível superior ou nível fundamental, né? Isso não interessa. Tem 35 anos, tem, digamos assim, é uma pessoa ilibada, né? Não tem, né, nada que desabone judicialmente, né, a sua moral. Então você pode, evidentemente, você também tem que estar ligado a um partido político, né? Não é só. Então você tem que seguir as regras que o sistema, que a instituição eleitoral, no caso do nosso país, preconiza. Então, nesse processo civilizatório, né, você tem aqui as instituições como a grande referência para a sociedade. É ela que vai dar esse sentido, esse norte, esse rumo pelo qual a sociedade vai caminhar. Certo? Então, vejam bem, a época do Fourier, nós já tínhamos alcançado, né, esse nível civilizatório aqui. Porque a civilização, ela impõe uma condição de existência social muito, digamos assim, muito drástica para a nossa natureza animal. Então, quando eu vivo num sistema mais primitivo, mais selvagem, eu tenho muito mais liberdade de ação. Né? Se eu vivo num sistema primitivo e selvagem, por exemplo, eu vivo na selva, eu posso fazer o que eu bem entender, praticamente. Ou seja, imagine que eu fosse viver aqui no meio da floresta amazônica, que eu fosse viver na floresta amazônica. Eu podia muito bem viver nu, despido. Né? Por quê? Porque na selva, lá no meio da selva, eu não vou estar atentando contra o pudor, porque não tem ninguém, porque lá não tem regra, porque é só eu e a selva. Eu posso viver como eu nasci nu, vou viver nu na selva. Né? Agora, da feita que eu passo a viver, né, dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade civilizada, está lá, cria-se uma instituição, cria-se uma lei, e instituição, nesse sentido, tenha, né, o sentido de lei. Cria-se uma lei que diz, se você ficar nu na sociedade, você vai estar cometendo um atentado contra o pudor. Portanto, você não pode fazer isso. E se você fizer, você vai receber uma pena. Você vai ser penalizado por isso. Ou seja, um castigo. Numa civilização, nós temos regras, nós temos leis. Essas leis são as mais justas, são as mais corretas,
isso é uma questão subjetiva a se discutir, se as leis, né, são mais justas, são mais corretas. Mas, da feita que essas leis são implementadas, são oficializadas, cada um da sociedade tem que seguir. Se não seguir, vai ser punido. Certo? Se você acha que uma regra na sociedade não é justa e tal, você tem, como cidadão, partícipe de uma civilização, né, direitos, hoje, né, principalmente hoje, no tempo do Fourier, era bem mais restrito, mas você tem direitos de se manifestar, né, e chamar pessoas que tenham uma perspectiva, uma visão semelhante à sua, a também participarem, agregarem, né, um movimento social para reivindicar, olha, nós queremos alterar essa lei, porque da forma que ela não está, ela está nos causando, né, muitos problemas. Tal. Então você tem esse direito. Agora, esse direito só te dá uma, digamos, uma possibilidade de você iniciar um processo que vá, no final das contas, né, da sua reivindicação, até atingir uma sensibilização na Casa de Representantes da sociedade, né, que é o parlamento, que é o Congresso, que é a Câmara, vereadores, deputados e tal, até chegar lá, eles se sensibilizarem para colocar a sua proposta em pauta, e colocar em votação e aprovarem para depois ela passar a ser a vigente, isso tem todo um processo. Então, na civilização, as coisas funcionam assim. Tá? Existem as instituições, essas instituições estabelecem regras, e essas regras limitam a nossa vocação animal, natural, de querer ser livre, né? Querer fazer o que bem entende. Certo? E naquele momento, o Fourier, quando vivia esse estado de coisas, ele observou o seguinte: bom, mas nesse mundo material, né, onde nós somos apaixonados por coisas materiais, bens de consumo, a gente está se condicionando a um modo de viver social muito desigual. Né? Está se aumentando a pobreza, está se aumentando, né, os problemas decorrentes, oriundos dessa pobreza. Pobreza por quê? Porque certos indivíduos na sociedade que detinham, né, dinheiro, capital e fábricas, né, estavam acumulando cada vez mais riquezas. E como essas riquezas não são ilimitadas, né, as riquezas têm uma quantidade limitada, a partir do momento que uns se acumulam mais dessa riqueza, vai faltar para outros. E no caso, a grande maioria da sociedade estava sendo alijada desse processo de enriquecimento. Né? E aí, para esse estado de coisas que o Fourier, né, preconizava, ele dizia que a sociedade realmente só iria superar esse problema do capitalismo, né, industrial, essa coisa toda, quando atingisse esse estágio último de harmonia, né, que é um estágio de geração de riquezas, de trabalho, de produção, mas sem conflitos de interesses, né, onde não houvesse mais esse problema da má distribuição dessa riqueza. Né? Poucos indivíduos ficando com muita riqueza, muitos indivíduos ficando com pouca riqueza. Isso seria superado nesse estágio de harmonia aqui. Feito? Bom, e para concluir as ideias do Fourier, né, nós temos aqui, então, que, dada essa desordem, né, que a sociedade
naquele momento do século XIX, o Fourier estava vivendo, e entenda-se essa desordem como essa iniquidade social, ou seja, má distribuição da riqueza, que foi percebida com o advento da Revolução Industrial, dentro de um processo de produção, né, que estava surgindo, que era o processo capitalista, que agregava, né, a evolução científica, tecnológica com a atividade produtiva. Estava intensificando o uso de máquinas, equipamentos, novas fontes de energia no processo produtivo, coisa que não existia nas fases anteriores da história. Então, dentro dessa situação de desordem, né, ele convenceu-se de que havia uma inversão da ordem. E aqui, a ordem é a ordem no sentido natural, né, da natureza, as leis da natureza. E nas leis da natureza existe um equilíbrio natural, certo? Se você observar a cadeia trófica, cadeia alimentar, você tem as espécies, e uma espécie é alimento da outra espécie, né? E uma espécie vai sobrevivendo em função da outra espécie. Só que nessa cadeia alimentar, que é uma pirâmide, por exemplo, vamos citar aqui o caso dos leões, né? Leões na África, na selva, né? Eles se alimentam de gazelas, né? Dentre outros, gazelas. Vamos dar um exemplo, mas pode ser zebra, pode ser vários outros, né? Animais. Então, vejam bem, se nessa cadeia aí, pelas leis da natureza, os leões só existem, por quê? Porque existe uma quantidade de gazelas que supre a sua necessidade de alimento. E não é só isso. Essa população de gazela, ela é muito maior do que a população de leões. Porque se tivesse pouca gazela para muitos leões, evidentemente os leões também iriam sucumbir, né, de fome, porque matando, eles iriam consumir toda a população de gazela e depois não ia ter mais alimento para eles. Então a natureza, ela tem um equilíbrio, né, nessa ordem dos organismos que formam, né, a nossa biodiversidade. Ou seja, tanto do ponto de vista da fauna quanto da flora, né? Principalmente quando a gente fala da fauna, que é essa questão dos animais, existe um certo equilíbrio entre o predador e a presa. A presa, ela tem que existir numa quantidade maior para dar sustentação para o predador, e além disso, ela tem que ter uma capacidade de se reproduzir e manter esse equilíbrio, né, entre quantidade. Vamos imaginar um exemplo bem prático aqui. Digamos que para um leão, se um leão por dia ele tem que se alimentar de 5 gazelas, né, a população de gazelas deveria ser, no mínimo, aí, tipo de 10 gazelas para cada um leão. Né? Claro que eu estou fazendo aqui uma estimativa, né, sem dados de pesquisa, mas eu quero dizer o seguinte: não basta ter só as 5 gazelas para alimentar aquele leão, precisa ter mais 5, 6, 10 gazelas para elas se reproduzirem, para poder gerarem mais filhotes, para poder alimentar os filhotes do leão também que virão. Então, assim, a natureza, ela tem esse equilíbrio, né? Toda espécie que existe na natureza é porque esse equilíbrio é preservado. Quando se quebra o equilíbrio, aí se dá a uma situação de caos, né? De caos, e caos significa o quê? Desordem. Ou seja, nós temos na agricultura, por exemplo, certas pragas, né? O que é a praga? A praga
é exatamente o estabelecimento de uma desordem. É como se os leões começassem a se reproduzir muito mais rápido do que as gazelas, então ia ter muito mais leão do que gazela. Obviamente, se existisse muito mais leão do que gazela, as gazelas seriam extintas. E como consequência, né, decorrência disso, os leões também seriam extintos se não tivesse outra fonte de alimentação. Então, você vê na agricultura, a gente fala muito de pragas de gafanhotos, né? Quer dizer, a população de gafanhotos, ela se multiplicou além daquela capacidade, daquela vegetação ali no ambiente, né, de suportar o consumo, né, dessa espécie dos gafanhotos. Então, toda vez que uma espécie ela se multiplica além daquele equilíbrio natural, ela acaba criando uma desordem no sistema natural, e essa desordem, se ela não for ajustada ao longo do tempo, ela vai promover a extinção, né, de uma espécie num primeiro momento, e dessa outra espécie por fome, né, por não ter mais o que se alimentar. A não ser que ela passe por um processo de mutação ou ela evolua para criar novas condições de subsistência, passe a consumir outro tipo de alimento ou de presa. Então, as leis naturais, elas funcionam muito nesse aspecto, né? E o Fourier, trazendo isso para a sociedade, dizia, olha, nós estamos, então, num momento de desordem, de desequilíbrio, né, natural. Porque a natureza, em condições normais, se você tem a natureza propicia água através dos rios, né, alimentos através das florestas, ou da fauna, né, ela não diz, esse rio aqui vai ser 10% vai ser do João, 20% vai ser do José, 30% vai ser da Maria. A natureza não estipula propriedades, né? Mas o ser humano, a partir do momento que ele passou a se apropriar dos bens, dos recursos naturais, ele começou a criar uma desordem. E quando esses recursos naturais, né, que também são recursos materiais, eles passaram a ser utilizados dentro de um processo industrial, né, essa apropriação da riqueza natural, e não era só a acumulação de riqueza em dinheiro, era a acumulação de riqueza em bens, né? Essa apropriação, ela desvirtuou, ela escancarou, né, extrapolou essa visão de ordem natural da sociedade. Muito mais pessoas, né, passaram a ser alijadas do acesso a certos bens. Né? E, por um lado, né? Mas, por outro, muito mais pessoas passaram a ter acesso a determinados bens que antes não tinham. Só que, no final das contas, se comparou o quê? Se comparou que, no caso do Fourier, né, as condições de vida. Então, as condições de vida de uma parcela muito maior da população, até porque essa população cresceu muito mais, passaram a viver em condições, né, precárias, de salubridade e outras. E, então, com isso, né, essa ordem natural, segundo o Fourier, ela foi completamente, né, desvirtuada. Bom, como eu falei no início, então, as ideias do Fourier, ele não se ateve, né, somente a essa questão de procurar compreender esses fenômenos, por que a sociedade estava passando por esses problemas. Ele também buscou soluções, né, apresentar soluções. E essas soluções são vistas aqui nesse conceito de falanstério. Né?
Então, nesse falanstério, o que é basicamente o falanstério? Então, em linhas gerais, o diagnóstico do Fourier sobre a conjuntura social da época era o seguinte: ora, o modo de produção capitalista, ele faz com que esse capitalista aqui, né, o dono do capital, ele se apodere da riqueza, né, no modo de produção, e a grande maioria das pessoas vão ficar aqui, né, com uma pequena, diminuta parte da riqueza. Então há um conflito aqui, né? No processo produtivo há um conflito. O capitalista, ele quer cada vez acumular mais riqueza, e se ele quer acumular mais riqueza, de onde vai vir essa riqueza? Da parte dos que não são capitalistas, ditos trabalhadores, né? Então, criou-se essas duas categorias aí, capital e trabalho. Portanto, há um conflito aqui de interesse. Do ponto de vista dos trabalhadores, eles querem ter mais renda, né? Aumentar a sua renda. Só que se para eles aumentarem a sua renda, de onde é que vem essa riqueza? Vem exatamente do capitalista. Então, se os trabalhadores aumentarem a sua renda, os capitalistas vão ter que diminuir a deles. E vice-versa. Esse é o conflito que está posto, né, no sistema de produção. E então, se esse é o conflito, esse é o diagnóstico, qual seria a solução? A solução seria instaurar um sistema de produção, né? Aqui tem algumas ilustrações, né, do que seria uma estrutura de um falanstério, um sistema de produção, né, onde o trabalho, né, você tinha uma quantidade de indivíduos nessa comunidade, nesse sistema produtivo. Essa quantidade é mais ou menos para ter aquele equilíbrio natural, entendeu? Entre predador e presa, né? Então, digamos assim, o predador seriam os donos dos meios de produção e as presas seriam os trabalhadores. Então, teria que haver uma quantidade aí, uma relação mais ou menos equilibrada entre trabalhadores e proprietários de meios de produção, de tal sorte que essa proporção garantiria uma renda, não uma renda igual, né? A renda seria dividida exatamente igual. Não isso, mas uma renda que garantisse, né, um mínimo de atendimento das expectativas dos empregadores, né, dos capitalistas, e um mínimo de atendimento das necessidades de dignidade do trabalhador. Então, o falanstério, já que ele seria esse ambiente onde você tentaria equalizar, no mínimo, os interesses dos capitalistas com o interesse dos trabalhadores, você teria ali praticamente uma eliminação desses conflitos de interesses, né? Não seria o ideal para cada um, mas seria uma situação onde os dois lados estariam, digamos assim, minimamente satisfeitos. E, portanto, essa estrutura evitaria toda a desordem e o desequilíbrio que estava sendo observado, né, à época, da desigualdade social, má distribuição social. Ok? Então, gente, assim, basicamente, essas são as ideias do Fourier. E eu passo a palavra para vocês agora para verificar se ficou claro e, principalmente, né, quais são as dúvidas, questionamentos de vocês a respeito do que foi abordado agora. Eu prefiro que vocês se expressem pelo microfone, tá? Porque eu não estou acompanhando aqui pelo chat. Professor, bom dia. Bom dia, Lidiane. Na verdade, é um questionamento assim.
Eu acho bem interessante essa ideia, né, essa linha de pensamento desse autor. E eu até no meu resumo eu coloquei que eu concordava com ele, porque seria uma forma legal de se viver, né? Nesse mundo de caos, que eu posso até falar assim que a gente vive, caos nessa linha da economia. Eu acredito, eu concordo plenamente com o pensamento dele, em chegar, se fosse possível, a gente chegar nesse Estágio, né, de desenvolvimento. nessa linha da harmonia, que é impossível, eu acho. E acho interessante quando ele como ele exemplifica, né? Coloca como a natureza. E eu acho legal. Aí eu fico me perguntando quando o senhor está falando aí, eu fico me perguntando, será que um dia vai ser possível? Que eu acho, na minha ideia, eu acho que não, né? Claro. Mas se tivesse alguém como o grande revolucionador da história, a gente chegaria em mais ou menos a esse patamar da harmonia? Para isso, Lidiane, nós temos que buscar compreender cada vez mais o nosso jeito de ser humano, né? O que o Fourier chama das nossas paixões. Isso tem muito a ver com como o ser humano funciona, né? O modus operandi. O que é que nos impele para agir como nós agimos, selecionar opções alternativas de escolha como nós fazemos. E aí essa questão do cooperativismo, do associativismo, ele surgiu nessa linha do falanstério aí, né? Cooperativismo, associativismo foi uma forma encontrada pelo ser humano de tentar, por um lado, né, dividir os riscos que a atividade produtiva ou mesmo a nossa vida, né, está sujeita. Nós, a partir do momento que a gente nasce, nós já estamos correndo risco, certo? Não tem. Na verdade, quando a gente está sendo gerado, já está correndo risco de ter um aborto, né? De alguma coisa acontecer e o processo abortar. Então, quer dizer, o risco ele está aí, posto. E como nos primitivos, o risco à sobrevivência era muito maior, né? Então, se eu vivesse sozinho numa selva, eu seria muito mais frágil do que se eu vivesse com um grupo. E o ser humano, ele foi descobrindo que se associar, né? Nós não vivemos em sociedade à toa. Nós somos fruto aí de um processo estratégico de sobrevivência. Então, se associar estrategicamente nos fortalece, dados os riscos do ambiente, né? Agora, veja bem, aí tem uma coisa muito interessante no nosso processo evolutivo. Bom, mas eu preciso estrategicamente me associar a alguém para enfrentar determinado risco e ter maiores ou melhores condições de superar esse risco, né? De sobreviver. Mas e quando eu não estou tão ameaçado? Eu preciso me associar? Sabe? A gente vai se colocando assim, peraí, quando eu preciso de alguém para resolver um problema, uma dificuldade, se associar é muito interessante. Agora, da feita que eu superei e resolvi o problema, e ele não está mais à minha frente, por que eu preciso me associar? Porque, vejam bem, quando a gente se associa, nós vivemos em relações interpessoais e, do ponto de vista econômico, essas relações interpessoais significam relações de troca. Né? Se eu me associar a você, Lidiane, para a gente trabalhar numa cooperativa, significa dizer que nós vamos aí, vai haver uma relação de troca. Um ajudando o outro a produzir dentro desse ambiente cooperativado,
porque a gente quer ter melhores condições de poder sobreviver, né, no mercado, sobreviver, atender às nossas necessidades, enfim. Isso nos facilita. Só que tem um detalhe. Eu vou ter que conviver com você, eu vou ter que me sujeitar às suas ideias, você, da mesma forma, você vai ter que conviver comigo, vai ter que se sujeitar às minhas ideias, você não vai fazer tudo do jeito que você quer, e eu não vou fazer tudo do jeito que eu quero, porque senão a gente não se associa. E Percebe? professor, Tem tudo, então, então, isso tem dilemas, entendeu? Dilemas de que o associar significa dizer que você não vai ter mais aquela sua liberdade que você tinha quando você estava individualizado. E aí você veja bem, aí já só para concluir a ideia, eu te passo a palavra. Dentro dessa perspectiva que você, essa questão que você levanta, né? Será que um dia nós vamos realmente ser harmônicos? Bom, ser harmônico significa dizer que, será que é um dia? Vou fazer a tua pergunta de uma outra forma, que talvez fique mais clara para vocês. Será que algum dia nós vamos conseguir abrir mão da nossa individualidade para priorizar a coletividade e dizer o seguinte: não, o que importa não é só o que eu gosto, o que eu me apaixono, o que eu penso e o que eu quero. O que importa é o que é melhor para o coletivo. Porque se o coletivo estiver bem, eu também vou usufruir desse estado de situação, de circunstâncias melhor. Entendeu a questão? Será que um dia a gente vai ser mais coletivo do que individualista? Ou seja, mais altruísta do que egoísta? pois é. Quando o senhor estava falando da questão de se associar, e quando eu já estou em uma independência, digamos assim, não estou mais precisando daquele Aquele de estar parceiro, aquele associado, porque eu colaborador. já estou me garantindo, eu me lembrei que eu estava assistindo uma aula do Enem e, e o professor estava falando que a maior, a maior cooperativa do Brasil, ela não queria mais vender para o Brasil porque o exterior estava pagando melhor para ele. Aí eu me lembrei agora, né, quando o senhor estava falando. Então, mesmo o associado, hoje, na nossa realidade, mesmo o ser associado, ele já tende, mesmo aquele grupo associado, ele já tende a ser individual nele mesmo, né? Impressionante isso. Nós temos essas duas dimensões, o individual e o coletivo. E essas duas dimensões, elas brigam dentro de nós, né? Brigam dentro de nós. Brigam no seguinte sentido, né? O coletivo prevalece, ganha essa briga, digamos assim, se fosse uma briga queda de braço, né? Ele prevalece quando eu estou numa situação fragilizado. Olha, eu sozinho está difícil eu enfrentar esse desafio. Então é melhor eu me coletivizar. Agora, quando muda o cenário, muda a circunstância, dizer, opa, agora eu estou numa situação favorável. Agora eu vou fazer valer, aí o individual, eu vou fazer valer os meus interesses individuais. Esse é o nosso dilema existencial. Ser coletivo ou ser individual? Ser mais cooperativo ou ser mais, digamos assim, capitalista, né? Porque o capitalismo, vejam bem, capitalista no sentido de o capitalismo, ele segue muito tratando, né, dessa ordem natural, ele é um sistema de produção que ele espelha muito a nossa condição de existência natural. O que é o capitalismo? O capitalismo, ele diz o seguinte, na verdade, é um sistema de produção onde você diz o seguinte: se você, Lidiane, Priya, né, Jersey e Josiane, se você, com o seu esforço, com a sua capacidade intelectual,
com os seus recursos financeiros e materiais, você empreende alguma ação, uma ação de produção na sociedade, né? E, com isso, você aufere retornos, você é a pessoa, assim, você é a pessoa mais, do ponto de vista da justiça, você é a pessoa mais digna daquele seu resultado. Por quê? Porque foi você que sacrificou, foi você que sacrificou seu tempo, seus recursos, né? Seu intelecto, para você produzir aquele resultado. Então, você é a pessoa digna daquele resultado. Certo? Aí, mas tem outra pessoa que não se sacrificou, não se predispôs a passar horas trabalhando, horas, né, enfrentando problemas e tentando resolver e superar. Então, e essa pessoa, portanto, o resultado dela é diferente do seu, em termos de acumulação aí de alguma riqueza, né? E aí você vai dizer o seguinte, olha, chega uma pessoa como um Fourier na vida e diz, olha, mas espera aí, por que, digamos, você tem riqueza e o outro não tem? Isso é problema do sistema capitalista. Porque, naturalmente, se nós somos todos seres humanos, nós deveríamos ter uma condição de existência mais digna. Então, da feita que você acumulou uma riqueza, o outro está sem porque você tirou a riqueza que seria dele. Mas seria dele se ele também fizesse por merecer essa riqueza. Né? O sistema capitalista ele é muito ele vai muito naquela questão de meritocracia. Agora veja, ou seja, a meritocracia é, se você empreender, se você se sacrificar por alguma coisa e você tiver um resultado, aquele resultado é justo, é seu, você batalhou e você conquistou aquilo. Se o outro não faz, ele não tem que ficar pleiteando que você, né, dê uma parte da sua riqueza para ele, porque você essa riqueza que você acumulou, né, você tirou a oportunidade dele de também ter, quando na verdade a oportunidade estava lá. Ele é que não tomou as devidas atitudes e providências para conseguir. Agora, diferente, então você pode me perguntar, mas professor, por que então se fala tão mal do capitalismo, se fala tão mal né, dessa má distribuição de renda? Porque as pessoas... É diferente, gente, é diferente, todo o processo nosso, né, onde a gente estipula o processo, ele deve transcorrer seguinte determinadas ações e sequência, etapas, né, bem definidas. Todo processo, e o capitalismo é um processo de produção, ele sofre distorções. Ou seja, para você... Que distorções são essas? Nem sempre, quando eu falei que o capitalismo ele preza, né, em tese, a questão da meritocracia, a César o que é de César, há distorções nisso. Há muitas pessoas que acumulam riqueza não porque elas trabalharam arduamente, elas até podem ter trabalhado arduamente, mas elas usaram subterfúgios, muitas das vezes ilegais, para tirar vantagem e, com isso, obter o resultado que elas querem. Certo? E esses subterfúgios nosso país é rico em exemplos de subterfúgios para você tirar proveito das situações, né? Vou simplificar essa palavra subterfúgios com uma única palavrinha que vocês vão entender o que é que eu quero me referir. Corrupção. Certo? Através da corrupção, muitos empreendimentos, eles oferem lucro, né? Lucro e ganho, a concorrência, a competitividade com outros empreendimentos que não tiveram a possibilidade de lançar mão desse artifício da corrupção e se beneficiar. Né? Nós vivemos aí
nessas últimas décadas, aí, exemplos, né, escancarados de como a corrupção pode favorecer certos setores produtivos, certas classes sociais, né? No caso aí, as políticas, né? Políticas. Então, mas o capitalismo em si, porque nós estamos aqui numa discussão acadêmica. Do ponto de vista acadêmico, produzir é isso, sabe? É você enveredar seus recursos, seus esforços, para você tentar obter o melhor resultado possível. Isso é legítimo, isso é justo, ou seja, justo do ponto de vista da meritocracia. Se eu pago o preço de sacrifício, de esforço para ter determinado resultado, então eu sou digno daquele resultado. Em linhas gerais, o capitalismo é isso, mas na prática, e aí vamos, né, sempre fazer essa transposição do mundo acadêmico, o mundo teórico, como as ideias são construídas e como na prática elas são realmente executadas. Na prática, não é isso, né? Então, infelizmente, muitas situações que nós nos deparamos hoje no noticiário, nas TVs, a gente vê que, infelizmente, que às vezes o crime compensa. Se eu sou um corrupto, faço roubo e me aproprio de milhões, principalmente de recursos públicos que poderiam ser, né, direcionados para programas sociais e tentar alavancar a educação, moradia, habitação, saneamento básico de muitas populações carentes. O camarada desvia o recurso, aí as instituições vão lá, julgam o camarada, diz que ele é condenado e depois, não é bem isso, faltou aquilo, não, agora ele não é mais culpado, agora ele é inocente, aí ele é solto. Nós não estamos vendo isso no nosso país? Essa situação que antes o camarada era uma coisa e depois ele passa a ser outra. Então, infelizmente, na prática, a sociedade ela desvirtua o processo, né? Esse processo ideológico inicial. Pode falar, Lidiane. É exatamente isso. O processo em si é muito bonito, né? E quando a gente começa a conversar a respeito, a gente fica logo se questionando e é claro que vem na nossa mente. Então, por que que é tão difícil? Então, por que que é tão complicado? É porque se o sistema ele funcionasse como é para ser de verdade, né? Essa nossa O cara que Constituição suou, fosse que seguida, trabalhou, né, como ela está lá nas palavrinhas, está escrito lá na Constituição, né, nós seríamos o melhor país do mundo para se viver. Pois é, todo indivíduo que soa, que rala de verdade para conseguir, com certeza, se ele vê o seu próximo fazendo do mesmo jeito, ele dá a mão para ele subir também, para ele conseguir também vencer. Mas acontece que quem está lá em cima, na prática, como o senhor falou, ele não suou para estar lá, né? Não teve os esforços realmente. Então, quando o outro está lá querendo subir, ele não dá a mão, porque ele não passou pelo processo. Às vezes, às vezes até trabalha, a pessoa tem esforços, mas ela não se atém simplesmente àqueles esforços legítimos, ela lança mão de outros artifícios. Aí, nesses outros artifícios, é onde está o tal do pulo do gato que facilita as coisas para ele, entendeu? Mas exatamente, é onde não tem o suor que eu estou falando. A parte, digamos assim, é obter facilidades para ter uma vantagem competitiva nos resultados. E aí, né, a minha reflexão sobre o seu questionamento é que, essencialmente, nós somos seres egoístas. O nosso lado egoísta, né, prevalece sobre o lado coletivista. Nós somos coletivos dependendo das circunstâncias, quando nós precisamos da ajuda do outro para superar a dificuldade, mas assim que a gente supera, aí o lado egoísta volta a
E isso, quando eu falo nós, é em termos de instituição também, que é esse exemplo que você deu aí das cooperativas. E vejam bem, do ponto de vista capitalista, essa cooperativa, que agora só quer exportar produto, né, ela está completamente correta, porque, observe assim, Lidiane, quando eu monto um empreendimento, seja um empreendimento, né, associativista, cooperativista, ou mesmo privado, pode ser até uma sociedade anônima, né? Essas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, aí, que são empresas de economia mista. Quando eu crio, né, formalizo essas instituições, não está escrito, né, na constituição dessas instituições ou dessas empresas que elas têm que vender para A, B ou C. Quando eu monto uma cooperativa, não está escrito que ela só vai vender produto para o município A, B ou C, para o estado A, B ou C, para o país A, B ou C. Porque não existe essa exigência. Quando você monta uma empresa, você pode montar uma empresa e essa empresa crescer e você se tornar global. Isso não é nenhum pecado, nem um crime. Percebe? Mas, quando você pensa assim, e do ponto de vista capitalista, dos negócios, Lidiane, eu te pergunto, se você vende um produto aqui, se você vende, por exemplo, o cacau, e 1 quilo de cacau aqui no estado do Pará possa custar aí, quanto? 1 quilo do cacau aí? R$ 15, R$ 20, vamos imaginar. R$ 20. E aí, alguém, em algum lugar do mundo, quer pagar $20. Você vai vender esse mesmo quilo do cacau por R$ 20 ou por $20? Sendo que $1, né, basicamente, vale R$ 5. Ou seja, você vai vender 1 quilo de cacau, desse cacau, por R$ 20 ou por R$ 100? Para quem você venderia? Isso, do ponto de vista capitalista, é uma coisa normal. E do ponto de vista institucional, não tem nada de ilegal ou imoral, porque em nenhum momento, né, nenhuma empresa que é constituída, né, com fins lucrativos, ela tem a obrigação de resolver os problemas sociais. As empresas são organizações produtivas que surgem para gerar riqueza. E nessa geração de riqueza, uma parte da riqueza fica com o dono da empresa ou com os donos, né? Cooperativas, sócios e tal. E outra parte fica para quem trabalha no processo também, que são as pessoas que recebem, né, sua remuneração. Quem empresta dinheiro para a empresa recebe juros. Quem trabalha na empresa recebe salários, certo? Quem arrenda o imóvel para as empresas funcionarem recebe aluguel. São rendas geradas no processo produtivo. E a sociedade ganha com as empresas? Claro que ganha. Se você quer consumir produtos, quem é que produz? São as empresas. Então, veja bem, o processo, o jogo do sistema de produção, do sistema econômico, ele está claro, né, das funções, o que cabe às instituições produtoras, o que cabe à sociedade e às famílias. Isso está claro. Agora, nós não podemos confundir a atuação de uma empresa com a ordem social, o nível de desenvolvimento. Quem tem que, no sentido de quê? De promoção, né? A empresa, ela não foi criada para promover o desenvolvimento social. Então, de quem é a competência de promover o desenvolvimento social? Do Estado, né? E no caso, representado pelo governo que está vigente. A empresa tem que produzir, essa é a sua função institucional na sociedade. Ela tem que produzir e gerar riquezas, certo?
E o Estado tem que promover o crescimento e o desenvolvimento. Como? Dando incentivo, criando condições para que as empresas surjam e, e cresçam e se desenvolvam, e, por um outro lado, né, dando condições para que a sociedade possa cada vez mais se evoluir, se desenvolver do ponto de vista da sua formação educacional, cultural, da sua condição de vida. Ou seja, as empresas têm que pagar impostos. Esses impostos elas pagam para quem? Pagam para o governo. E o que é que o governo vai fazer com esse dinheiro? Tem que promover o desenvolvimento. Esse é o papel dele. Agora, a empresa paga impostos e o governo não cumpre direitos as suas políticas sociais, o problema é da empresa que não pagou os impostos. Se uma empresa só nega impostos, ela está cometendo um crime e ela deve ser penalizada por isso. Mas se a empresa paga os seus impostos, ela está cumprindo com os seus deveres, né, digamos assim, constitucionais. Isso não quer dizer que uma empresa não possa lançar mão de ações, de programas, de projetos em benefício da sociedade, em benefício do meio ambiente. Claro, o dono da empresa, o capital é dele, ele pode muito bem dizer, olha, eu além de querer produzir e gerar riqueza, eu também quero executar essa ação aqui que vai beneficiar o meio ambiente, que vai beneficiar os familiares dos meus empregados, vai financiar a comunidade que vive no entorno da minha empresa. O dinheiro é dele, pode fazer o que bem entender, né? Como você, se você tem a sua renda, você gasta a sua riqueza como você bem entender, como lhe aprouver. Isso não impede. E mais ainda, a empresa hoje, né, que sabe usar os seus recursos de uma forma midiática, o uso dos seus recursos, quero dizer, ela investe no social, ou ela investe no ambiental, ela usa os recursos da mídia para dizer, olha, eu sou uma empresa como aquela outra do meu concorrente, só que tem um detalhe, eu ainda invisto no ambiente, eu ainda invisto nos funcionários, eu ainda invisto na comunidade carente. O meu concorrente, percebe? Isso é um diferencial de marketing, de sensibilização. Mas são coisas diferentes. A empresa, do ponto de vista institucional e legal, ela não tem a obrigação de fazer política social. Ela não tem a obrigação. Ela pode fazer tranquilamente, e se faz sim, grandes empresas fazem, associam a sua marca a um grande projeto social ou ambiental. Mas isso não é obrigatório. E isso serve como um diferencial competitivo, muitas vezes. Tá? Dados esses problemas todos que nós estamos vivendo, das questões climáticas, né? Principalmente a questão da camada de ozônio, emissão de poluentes, né? Então, os estados, né, agora quando eles se reúnem, eles fazem os seus encontros sobre o ambiente, o meio ambiente, eles começam a discutir, olha, como nós podemos substituir fontes de energia, né, que não agridam tanto esse meio ambiente. Então, isso são políticas já que os estados estão definindo e que essas políticas vão exatamente reverberar nas leis. Dizer, olha, uma empresa que precisa usar, sei lá, o combustível petróleo como combustível energético, ela vai ter que migrar para outra energia, né? Energia solar, energia eólica, qualquer outro tipo de energia. Mas qualquer outro tipo de energia que impacte menos no meio ambiente. Então, assim, nós estamos caminhando, né? Até porque as mudanças climáticas elas geram muitos prejuízos para os estados, né, e para os negócios.
os negócios. Quando você tem uma catástrofe, né, natural, você, ali naquele momento, aquilo impacta e gera muito prejuízo para muita gente, para muitos empreendimentos. E o pior de tudo é assim, tudo bem que no momento seguinte se vem novos investimentos, novos empreendimentos, né? E aí, de certa forma, outras pessoas vão lucrar com aquilo no futuro. Mas o fato é que nós vivemos num planeta e nós temos uma condição de vida, nós temos uma faixa de condição de vida, né? A temperatura está aumentando. Chegar até determinado nível, aí vai ficar insuportável para nós e outras espécies sobreviverem. Aí não se trata mais de discussão de lucros, se trata da discussão de sobrevivência das espécies no planeta, né? E a gente está nesse dilema aí. Até que ponto a gente vai equacionar isso aí, né? Até com o passar dos anos. Tá? E a questão do cooperativismo, do associativismo, para fazer um fechamento desse assunto do Fourier, que a gente está tratando agora, é que o Fourier propôs um falanstério do ponto de vista teórico, né? Ele nunca colocou nada prático. Mas o próximo autor que nós vamos estudar, ele já implementou. Não um falanstério, mas um tipo de organização produtiva, né? Que aí é exatamente o Robert Owen, ele já não só teorizou, como ele implantou, né? Tirou do seu próprio bolso para experimentar. E aí o cooperativismo, o associativismo é uma forma, né, uma concepção de você produzir e tentar, né, em grupo, de forma coletiva, você tentar enfrentar esses desafios que o mercado, né, o mundo dos negócios sempre apresenta, tá? Que é o mote da nossa disciplina. Ok? Alguma questão a mais sobre o nosso tema? Alguma dúvida? Porque aí nós vamos discutir a parte das nossas atividades. Tá? Então, eu pedi aqui a vocês que dessem uma assistida nessa aula, né, do anterior para outra turma, e lá tinham as questões, e que vocês se posicionassem, né? Vocês viram todo um debate, tudo, e o posicionamento de vocês me enviassem a atividade. Eu recebi, acho de 3 colegas, né? O Rodrigo, eu não lembro o outro, mas de 3. Vocês, alguém teve algum problema para realizar a atividade? Porque vocês precisam me entregar isso aí, porque a nossa avaliação vai ser em função dessas questões. Inclusive, é a parte do debate, né? Eu quero ouvir vocês se manifestando sobre esses pontos, que é a parte da nossa avaliação, a entrega da atividade e o debate. O que vocês têm a dizer? O silêncio também diz muitas coisas, né, gente? Professor, Oi. eu assisti lá a aula 1, né? Certo. Eu não tive tanta facilidade assim para fazer o resumo, não, porque várias partes, né, que a gente tem que
ir pegando e anotando. Eu fiz, mas eu não tive tanta facilidade assim para fazer, assim, para pegar principalmente os pontos assim mais. Mas eu fiz, professor, só que nem cheguei a completar uma página, mas eu vou mandar. Aí o senhor, eu vou bater a foto e mandar para o senhor me dizer, né, o que é que pode melhorar. Eu ainda consegui anotar uns pontos lá que eu pude entender, assim, que pude tirar, né? Sim. Na verdade, assim, a discussão dos temas é normal, né, essa dificuldade, exatamente a nossa aula e o debate é para nós superarmos essas dificuldades. Agora, se você não ler, né, se você não tentar expor suas dificuldades, aí fica complicado eu poder ajudar vocês a gente trabalhar e avançar no conhecimento dessa temática da nossa disciplina. Né? O processo é simples, assim. Vocês vão ter essas dificuldades, vão ter, né? Mas façam, apesar disso, porque é no debate que nós fazemos aquele alinhamento, né? Tirar, aparar as arestas, ver o que ficou de difícil compreensão para vocês, e aí fazer uma discussão, inclusive uma discussão mais ampla, né? Porque a gente está discutindo coisas aqui agora do século XIX, mas que podem muito bem ser contextualizadas com situações do nosso cotidiano, certo? Outro detalhe, gente, esse é o processo avaliativo de vocês, né? Então vocês precisam ser feitos. Nós estamos trabalhando assim, né, claro, com essa flexibilização de horário, até mesmo de sistema de avaliação, em aulas presenciais, esse debate ele é muito mais, digamos assim, rigoroso, as atividades também, né? Naqueles momentos, naqueles tempos normais, né? Os velhos tempos normais, isso era feito de forma muito mais rigorosa. Então, entendo que a gente está fazendo toda uma flexibilização para tentar possibilitar que vocês ainda assim acompanhem, né, o processo de aprendizagem desses conteúdos. Então, cabe, né, nós estamos fazendo aqui nossos esforços, professores, coordenação e tal, e vocês também têm que dar a cota parte de vocês, tá? Então, estou vendo aqui as pessoas que estavam ocupadas e tudo bem, você está ocupado, mas você precisa administrar seu tempo e em algum momento você precisa dar atenção para a sua atividade, certo? Porque se você não fizer atividade, você não vai ter nota, não tendo nota, você vai ter que fazer a disciplina novamente, outro semestre, né? É assim que o processo funciona. E eu só posso lançar nota de quem faz a atividade e participa. Tá bom, gente? Então, vou fazer o seguinte, no nosso próximo encontro aí, a gente vai falar do Robert Owen, tá? E aí vamos entrar na ação da cooperativa também, da gestão, da organização, da cooperativa, o sistema de cooperativas. E naqueles vídeos, vocês também têm lá para recapitular os debates, né? Nós fizemos debates, então vocês vão, de repente, esse conteúdo que já foi visto, já foi discutido com outras turmas, ajudem vocês no processo do entendimento de vocês. Então, essa é a nossa proposta de trabalho, esses são os recursos que estão disponibilizados. Tá? Evidentemente, a internet está aí para vocês pesquisarem os livros, né? E outros sites para vocês buscarem. Tem YouTube, né? Também. Enfim, tem uma série de recursos aí para vocês poderem utilizar no processo. E comigo, diretamente, nós temos aqui o WhatsApp, como eu falei. Está com a dúvida, está com a dificuldade, manda uma mensagem. Tá? Manda uma mensagem, a gente vai discutindo aí ao longo da semana. Enfim, apesar de distantes, né, vocês, em termos de operacionalização, vocês estão muito mais próximos do que naqueles velhos tempos normais, né?
porque nos velhos tempos normais, os alunos não ficavam, a gente não tinha essa disponibilidade do aluno ficar mandando mensagem a qualquer hora para eu tirar dúvida. Era no momento de aula. Estava ali no momento de aula, tudo bem, tire sua dúvida. Passou o momento, só no próximo. Então, vamos aproveitar o que nós temos para hoje, né? E trabalhar com esses recursos aí. Perfeito? Eu agradeço, então, a atenção de vocês, aguardo as atividades de quem não mandou ainda, e vamos, na próxima aula, fazer esses debates aí, tá? Porque é uma parte da nossa atividade avaliativa. Se não fizer, vai ficar sem um conceito respectivo aí, tá? A atividade do resumo é apenas uma parte, o debate é a outra parte. Oi, pode falar, Professor, Lê. qual é a outra aula? Qual é a outra aula para a gente assistir de lá? Olha, já está na sequência, né? Porque lá está tipo assim, aula 1, deixa eu colocar aqui, né? Lá está assim, aula 1, socialismo associativista, que é o que nós tivemos hoje. Aí, isso aqui é o debate, olha, esses textos nós vamos debater, já está aqui o debate com a outra turma lá. Vocês podem assistir o debate dessa primeira aula 1. Aí você tem aqui, a nossa próxima aula vai ser essa daqui, ó, o Robert Owen e o movimento cooperativo. É o que eu vou apresentar na próxima aula. Tá? E tem o debate daqui, ó, debate sobre o movimento cooperativo. Então, quer dizer, aqui você já tem todo o processo que já foi feito com a turma anterior, que vai ser feito com vocês agora. Tá certo? Para a próxima aula, então, vai ser o sistema, vai ser o Robert Owen, o movimento cooperativo e o debate. Tá bom? A gente vai fazer os dois. Hoje, nós não estamos fazendo o debate aqui, esse debate que era para ser hoje eu estou passando o conteúdo socialismo, associativista, e era fazer o debate. Mas, em função de que vocês não estão preparados aí, a gente vai fazer tudo na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos começar primeiro com esse debate aqui, que era para ter sido feito hoje, vamos transferir para a próxima aula, mas transferir, assim, se não fizer na próxima, não faz mais, vai ficar sem os pontos do debate. E aí eu passo para a explanação do Robert Owen, que é essa aula aqui, o Robert Owen e o movimento cooperativo. Vocês não estão vendo aí na tela, não, né? Agora que eu lembrei que eu não estou compartilhando. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem aqui. Esqueci aqui que estava... Vou recapitular aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela aí, né? Estão vendo a tela? Agora, né? Então, está aqui, né? Dentro daquelas aulas que foi feito, né, trabalhado com a turma de técnica agropecuária, então vocês vão ver. Recapitulando, hoje nós vimos essa aula aqui, aula 1, né, que era o socialismo associativista. E nós já iríamos fazer esse debate aqui, que são as questões. Então, nós estamos transferindo esse debate para a próxima aula. Nós vamos começar com esse debate e logo na sequência eu vou falar dessa aula aqui, que é o que é para vocês revisarem, vocês podem assistir aqui, Robert Owen e o movimento cooperativo. E, terminando a parte da explanação, nós vamos para o debate. Está aqui o outro vídeo aqui que foi debatido com a turma passada, debate sobre o movimento cooperativo de Robert Owen. Ok? Então, dê uma assistida nesse material, faça um debate. As questões estão postas no debate, gente. É só você, não só as questões, como as respostas. Vocês só precisam entender, compreender, e aí vamos debater, para ver se... O que eu quero ver é se realmente vocês entenderam os conceitos. Tá certo? Se ficou claro para vocês esses conceitos, esses conteúdos aí. É isso que eu quero avaliar. Se tiver alguma dúvida, não compreendeu direito, aí é que eu posso ajudá-los, né? Dizer, olha, é assim, é dessa forma.
Ok, gente? Então, a gente se vê na próxima aula e o nosso canal aí está aberto. Qualquer dúvida, só enviar mensagem. Perfeito? Agora eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima. Tá, professor. Até, professor. E ajudem o Rodrigo lá, né? O Rodrigo, ele me mandou a atividade dele hoje, né? Estou ajudando o Rodrigo lá. Tá precisando. Sim, professor, eu fiz junto com ele. Certo, ótimo. Tá Perfeito. bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.